Pessoal, ontem o Flamengo protagonizou uma virada histórica por 3-1 para cima do Chelsea e chocou o mundo inteiro. Hoje, os jornais ingleses e até Frank Lampard, ex-ídolo do Chelsea, amanheceram rasgando elogios ao Flamengo e exaltando o clube brasileiro. Fica até o final porque eu vou te mostrar em detalhes o que Lampard disse e como a mídia inglesa reagiu. E depois, claro, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Parece mesmo que a hegemonia do futebol europeu está com os dias contados. A imprensa britânica e a europeia como um todo ainda tenta entender como o Flamengo conseguiu virar o jogo e vencer o Chelsea por 3-1, sendo que, na teoria deles, o time inglês era amplamente superior. E não para por aí. Ninguém por lá consegue aceitar como o Botafogo, que está apenas na 8ª posição do Brasileirão, conseguiu bater o campeão da Champions, o PSG. Sim, a imprensa europeia está em choque. Agora, se liga no que disse esse programa esportivo britânico sobre a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. O que quer que ele tenha tentado, falhou. O que ele tentou de diferente, não sei. Não vejo nada diferente. Geralmente jogamos com o mesmo sistema e jogadores. Acho que o Flamengo foi muito melhor que nós hoje. Eles estavam à frente em tudo, em cada bola, em cada jogada. Eles foram superiores em tudo. Eles queriam mais. Eles querem. Eles controlam o jogo. O ritmo não importa. Eles estavam lá, nos desafiaram e competiram muito duro. E para ele dizer que estamos tentando algo novo, não vejo nada de novo nisso. Fomos derrotados pela melhor equipe hoje. Parabéns a eles. Seguimos em frente. Talvez isso mostre que os times sul-americanos e brasileiros estão aqui para vencer, como você disse. Eles se preparam muito para este torneio, enquanto os europeus talvez usem isso para tentar algo novo na próxima temporada. Sim, como um jogador individual, eles esperaram por esse momento. Eles estão esperando por essa competição, por esse confronto. Ok, eu posso competir contra um time da Europa, jogadores da Europa. Não importa em que competição eu jogue, mas posso mostrar isso. E é por isso que o Flamengo entra em campo com 100% de aproveitamento, com sangue nos olhos, jogar com raça. É por isso que, em todas as ocasiões, eles nunca desistem. Esse é o time de Felipe Luiz. Beleza, vamos manter nosso estilo de jogo que jogamos sempre. Atacar, ir pra frente, não importa o que aconteça. Se errar o gol, a gente tenta de novo. E ele fez isso durante todo o jogo. Mesmo que Enzo Maresca esteja tentando algo novo ou não, aqueles 6 minutos de caos vão atormentar ele com certeza. O time foi de estar vencendo por 1-0 para estar perdendo por 2-1 e ainda com um jogador a menos. Isso é questão de mentalidade? É uma questão de mentalidade, por isso eu falo disso, de líderes e de pessoas. Líderes que podem estar em campo, controlar o jogo e os colegas de equipe. Quando tínhamos John Terry e Drogba no clube, quando algo dava errado, os jogadores experientes reuniam todos e diziam: ouçam, vamos nos acalmar um pouco. Não vejo isso aqui. Só vejo jogadores cometendo erros, sendo irracionais ao cometê-los. Acho que o ritmo de que estávamos falando no primeiro jogo, tivemos uns 3 ou 4 cartões amarelos. Eles precisam controlar o temperamento. Nicholas Jackson entra e é expulso. A situação está indo de mal a pior. Tomara que isso não aconteça na próxima temporada. Sim, algo que Enzo Maresca certamente vai querer resolver. Mas se o Chelsea estava perdendo por 3-1, e lembrando, o time de Enzo Maresca estava um gol à frente no intervalo, não podemos acreditar no que vimos aqui. Cleverson e John Obi Mikel assistiram e viram as emoções contrastantes que o futebol pode proporcionar. É claro, lenda do Brasil e lenda do Chelsea. Mas vamos começar pelo lado do Flamengo, porque toda aquela atuação, principalmente no segundo tempo, foi executada com perfeição, não foi? Que atuação. Todos fizeram um bom trabalho. Acho que o Flamengo, pela intensidade com que joga, pela confiança que tem, controla o jogo. Até mesmo o jogo às vezes é um pouco aberto, mas o Flamengo ainda correu perigo com as substituições. Felipe Luiz fez bem o seu trabalho e eles merecem esse resultado. Acho que esse é um ótimo resultado. Foi muito importante para o Brasil que o Flamengo venceu esse jogo. Você mencionou isso, não é? Acho que no segundo tempo ele disse que precisava fazer mudanças e fez isso. Agora se liga nas palavras do Lampard. O Chelsea foi dominado do começo ao fim. Só marcamos um gol por causa de uma falha boba do Flamengo. Se não fosse por isso, o placar teria sido ainda pior para nós. Não conseguimos impor nosso jogo em momento algum. O Flamengo teve controle total da bola, precisão nos passes e venceu praticamente todos os duelos individuais. Não há desculpas. Eles foram superiores em todos os aspectos. É um time muito bem treinado, organizado, com nível para encarar qualquer equipe da Europa de igual para igual.
os clubes sul-americanos são muito fortes, têm muita técnica. E o Flamengo é recheado de grandes craques, alguns até da seleção brasileira. Deveríamos ter entrado em campo com mais seriedade, porque o Flamengo mostrou ontem que é, sim, um time gigante, capaz de jogar de igual para igual, ou até melhor, que muitos clubes europeus, mesmo aqueles com investimentos bilionários. O Porto, que não venceram, jogaram melhor que seus adversários. O desempenho é muito bom, sim. O Botafogo, acho que ele conseguiu a vitória mais surpreendente, foi contra o Paris Saint-Germain, que está num grande momento. E o Flamengo foi o que teve uma superioridade maior em relação ao seu adversário, só falando dos duelos entre os brasileiros e os europeus. O desempenho é acima, sim, do esperado. Acho que desses jogos, acho que o Palmeiras, Porto, Fluminense, Dortmund, Flamengo e Chelsea, dava para imaginar jogos mais competitivos. E o Flamengo foi bem melhor que o Chelsea. Paris Saint-Germain e Botafogo, e o Paris Saint-Germain, para mim, era bem favorito. Ali, eu acho que foi a maior surpresa até agora, essa vitória do Botafogo, e merecida contra o Paris Saint-Germain. Mas o desempenho está muito bom. O Abel falou sobre isso depois, não lembro se foi, acho que foi depois do primeiro jogo, depois das vitórias, do jogo do Fluminense, ele falou, que mostra-se, se tiver um tempo para treinar, e mínimo para treinar, para preparar, para recuperar, dá para ter um desempenho melhor em relação ao que a gente vê no nosso dia a dia. A gente tem times fortes aqui, mas o calendário esmaga todo mundo. Alguns gramados também atrapalham muito o desempenho das equipes, viagens longas. Eu costumo dizer que aqui a gente não tem que jogar o mesmo número de jogos que os europeus jogam lá, a gente tinha que jogar menos, porque aqui as viagens são mais longas, as distâncias são maiores, o clima é mais quente, devia jogar um pouco menos até do que jogam os europeus, e a gente joga uns 10 a 15 jogos mais. Isso, sem dúvida, no nosso dia a dia, esse campeonato é um momento especial, dava para ter um desempenho melhor se esses fatores colaborassem. Acho que esse Mundial mostra isso, que se organizar um pouquinho, te der um pouco mais de tempo de treinar, de recuperar, dá para ter um desempenho melhor. Grandes aí é a critério de cada um, mas não tem como não colocar esse cara entre os grandes ídolos da história do clube. Ele participa de um momento muito vencedor da história do Flamengo, que desde 2019 o Flamengo ganha muitos títulos, e decisivo, como você já citou alguns jogos aí, a final com o River Plate. O jogo de hoje é um jogo que vai entrar nessa lista do Bruno Henrique de gols importantes, gols decisivos, participação, assistência. O Bruno Henrique é gigantesco na história do Flamengo, é um cara que será lembrado sempre como um ídolo eterno do clube, independente do que aconteça. Tem essa questão das acusações contra ele. Eu separo bem essas coisas, sinceramente, eu ligo muito pouco para o que o cara faz fora do campo. Claro, se ele cometeu algum erro que mereça uma punição, aí eu não sei qual seria a punição, é a justiça que tem que ver isso, a justiça esportiva, a justiça comum, se for o caso, é uma outra questão. Eu separo muito bem essa coisa. Se ele cometeu algum erro, ele tem que responder por isso, e está sendo investigado. Dentro de campo, como jogador de futebol, é um dos maiores da história do Flamengo. E um cara que é um ídolo eterno do Flamengo, e hoje escreveu mais um capítulo nessa história. O Bruno Henrique foi fundamental para a vitória. O Flamengo estava melhor que o Chelsea desde o início, mas ele deu uma agressividade que faltou no primeiro tempo. O Bruno Henrique tem mais um jogo fantástico, um jogo gigante para colocar nessa história entre ele e o Flamengo. Mas agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Você acha que o Flamengo tem chance real de conquistar esse Mundial de Clubes? Comenta aqui embaixo. Vamos discutir!